quero aqui agradecer, apóstolo Luciane, bispa Luciane, muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Eu não vou dizer que eu sei falar o nome, porque eu não vou conseguir também, mas é uma bênção, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Venho acompanhado da minha digníssima, minha pérola, minha flor, meu jasmim. Depois tem irmão anotando para contar para a esposa em casa. Que Deus abençoe minha digníssima esposa, cantora e missionária Glória Moraes. Queridos, quarta profética, quarta da vitória. Eu quero trazer uma mensagem concernente ao tema desta campanha. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto você procura, também trago a paz do meu pastor, Natalício Tenório, e da minha pastora Ilza. Essa semana é congresso, festividade na nossa igreja, e eu sou o segundo preleitor da festividade pela misericórdia. Então, estamos numa correria, né? Amanhã estarei em Belém, lá depois na sede, e daí por diante a obra não pode parar. Glórias a Jesus Cristo. Quantos acharam? Diga amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, verso de número 11. A epígrafe do texto vai dizer: o filho da viúva de Naim. E aconteceu que, pouco depois dele ir à cidade chamada Naim, com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, repita comigo, porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não. E chegando-se, tocou no esquife. Os que levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta. E o defunto se assentou, começou a falar e entregou a sua mãe. E todos se apoderou do temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. Vire para a pessoa mais bela e linda que está ao seu lado e diga: nessa noite, Deus tem uma palavra para a tua vida. Mas eu nunca vi alguém comer de boca fechada. Se assente dando glórias a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, noiva de Cristo, o texto que acabamos de ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o Dr. Lucas, um grego, por ser grego também doutor, um evangelista, e também ele era cooperador do apóstolo Paulo, aquele conhecido como Saulo, perseguidor da igreja, que se convertera e começou a seguir os passos do apóstolo Paulo. Esse Lucas, ele vai denotar, deixar bem claro, que o livro a qual ele escreve, juntamente com seu amigo por nome de Teófilo, ele vai deixar bem claro que todas as questões de cura, ele vai conhecer, ele vai saber, ele vai identificar aonde Jesus queria chegar e os pontos cruciais que Jesus queria mostrar. Bem verdade que se você for ver nos livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, você não vai encontrar uma explicação melhor do que a de Dr. Lucas, porque
Bem verdade que os livros sinóticos, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, vai deixar bem relatado que Jesus no primeiro ele é Salvador, Mateus. Que Jesus no segundo ele é ressurreição, Marcos. E que Jesus no terceiro, que é Lucas, ele é cura. Bem verdade que quando Jesus por onde passava a multidão o acompanhava. Mesmo se tivesse a multidão do velório, Jesus vinha com a multidão da ressurreição. Mesmo que tivesse problema no meio do caminho, Jesus ele vinha com certeza para resolver o problema no meio do caminho. Eu posso entender que Jesus neste momento, ele está saindo de uma cidade aonde um centurião necessita da cura dessa cidade, e ele vai passar, livro de Mateus capítulo 8, vai nos relatar que esse centurião, ele só precisava de a palavra, de uma palavra. O livro de João vai nos dizer que o poder está não na profecia, o poder não está na revelação, o poder está na palavra. Vós sois limpo pela palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que extrai, é a palavra que abre, é a palavra que fecha, é a palavra que faz a mudança na vida do ser humano. Você pode até ver quando uma pessoa está triste, uma pessoa está depressiva, e você dá uma palavra para ela, o ânimo cresce, porque há poder na palavra que sai da minha boca, tanto como bênção, como também maldição. Então eu tenho que saber o que eu estou falando de mim próprio para quem está do meu lado. Porque eu identifico quem está do meu lado só do jeito dele falar. Eu identifico quem está próximo de mim só do jeito de falar. Porque o jeito que ele fala me identifica quem está do meu lado pelas palavras que saem de sua boca. E aonde eu e você estiver, somos reconhecidos. Mas eu vou me esconder, você é reconhecido. Mas eu vou mais no fundo do mar, no meio da baleia, você é reconhecido. Mas eu vou mais alto no pináculo, você é reconhecido. Aonde você estiver, você vai ser reconhecido. Pode fugir, mas Deus ele vai te pegar. Escute, a Bíblia vai nos dizer agora que Lucas, ao escrever esse texto, ele vai deixar bem claro o que acontecendo, que depois que Deus, Jesus, saiu daquele lugar, e depois disto, anteontem, ou depois do haver, Jesus, ele sai para uma cidade, conforme Naim, cidade aonde ficavam as montanhas. Bem verdade que o autor do livro, ele vai deixar bem claro que é uma cidade, só que na verdade é um vilarejo, pequena cidade, poucas pessoas. Esse texto, se nós formos pegar bem verdade, Naim não era uma grande multidão, e sim pequena, porque Naim não é para qualquer pessoa, Naim é para quem quer fazer obra, Naim é para quem quer chegar lá, Naim é para quem quer conquistar vidas, Naim é para quem quer fazer milagre, Naim é para quem quer fazer obra. Bem verdade que se nós formos convidar alguns pregadores para ir para Naim, eles poderiam até perguntar: tem hotel 5 estrelas? O aeroporto é próximo? Quantas pessoas tem em Naim? A congregação é cheia? Mas aí o texto vai dizer: você vai lá para pregar ou para ser vereador? Você vai lá para dizer a palavra ou você vai lá para ganhar alguma coisa em troca? Bem verdade que Jesus ele foi, Herodes não foi, Pilatos não foi, os judeus não foi, ninguém foi, mas Jesus chegou em Naim. Então eu vou entender que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Aí eu chego no ponto crucial do texto. Quando Jesus ele sai de uma cidade para ir para Naim, ele não está se importando com tamanho, ou quantidade, ou poder aquisitivo. Ele está se importando com pessoas que precisam ouvir sobre a salvação. Jesus chega sobre a cidade, só que a cidade é alta. Para quem quer entrar, apóstolo, tem que subir, e para quem quer sair, tem que descer. Então vamos entender uma coisa: quem quer entrar tem que subir, e quem quer sair tem que descer. Bem verdade que na igreja quem sai somente desce, e quem entra na igreja somente, vou repetir,
Quem sai da igreja para ir para o mundo, a vida é somente descida. Mas quem vem para Cristo, a vida é somente... Eu estou sentindo a graça do papai aqui nessa noite. Então Jesus, ele está com seus discípulos e uma multidão acompanha Jesus, porque onde Jesus passa, a multidão vem atrás. Jesus está subindo, só que existe uma multidão lá dentro que está querendo descer. E eu vou trazer nessa noite 4 portas. Quantas portas? Quantas portas? Você vai entender as 4 portas. A primeira porta que eu vou entender sobre esse texto é a porta desta viúva. A própria epígrafe vai dizer: uma viúva da cidade de Naim, não tem nome, não tem caráter, não tem poder e não é reconhecida, porque eu não preciso ter nome, não preciso ter reconhecimento, não preciso ter poder aquisitivo para ser alguém na frente de Jesus. Somente chega até Ele. Mas ela não pediu nada, apóstolo, bispo, ela não pediu nada. E desde quando eu preciso pedir para Deus fazer alguma coisa? Bem verdade que alguns pediram: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Mas outros tiveram que passar por baixo para somente tocar na orla dele. Outros tiveram que se ajoelhar e falar: Jesus, visite minha filha que está moribunda. Mas outros somente ficou calado e Jesus falou: não chores. Outros tiveram que orar em segredo, com a boca somente mexendo, como Ana. Mas outros tiveram que clamar no meio do deserto, debaixo de uma árvore. E Deus deixou e falou: por que o menino choras? Porque Deus ouve a oração contrita de um coração quebrantado. Deus escuta quando você está no seu momento difícil e no seu momento bom. Às vezes você se levanta, tenta dormir e não consegue. Enquanto todo mundo está dormindo, você se revira na sua cama. Mas Deus está te vendo. Um homem com 38 anos, sobre um tanque chamado Betesda, o tanque da misericórdia, Jesus passou, olhou e durante 22 anos não fez nada. Mas quando chegou o tempo certo, Jesus falou: levanta, toma a tua cama e anda. Porque não quer dizer que Jesus esteja passando, que Ele não vai fazer nada. Ele está olhando primeiro para saber até onde você pode chegar. Porque talvez se Deus te der antes do tempo, você se desvia. Talvez se Deus abrir a porta antes do tempo, você se esquece da casa de Deus. Talvez se Deus trazer o seu marido, a sua esposa, o seu filho, você se esquece que é cristão. Deus dá no momento certo, na hora certa. Há tempo para todas as coisas debaixo. Espera aí, o texto está dizendo debaixo do... E porque acima do céu não tem tempo? Porque um dia para Deus e 1000 anos é como um dia. Então eu posso entender que debaixo do céu há tempo, mas lá em cima você vai estar com Ele lá. Nós vamos estar com Ele lá. Mas para que nós estivemos lá com Ele, nós temos que fazer como Ezequiel. O tempo da restauração está no 37, o momento de vitória está no 37, só que o exército vai embora, sai, mas Ezequiel fica no vale. Por quê? Porque diante da restauração, para que eu venha ter bênção e vitória, eu tenho que passar pelo capítulo 24, pela dor, pelos problemas, pela perca, pela dificuldade, porque Deus nunca vai te dar nada sem antes marcar você. Deus nunca vai te entregar algo grande sem antes ver que você tem marca no meio do caminho. Porque diante das nossas marcas vêm os melhores milagres. Eu te provo na Bíblia. Apóstolo Paulo está em Malta. Onde que ele está? Aonde que ele está? Só que ele passa por um naufrágio, apóstolo. Esse naufrágio, o barco, segundo os historiadores, vai dizer que se despedaçou. Eles nadam e chegam até Malta, ilha conhecida como Meliter, produção de mel.
Repito, ilha conhecida como Melitera ou Malta, é onde tem reprodução de... Então quer dizer que depois do temporal, vai ter vitória com sabor de... Você está aqui ou só tem eu? Então quer dizer que depois da luta, depois da prova, depois da perseguição, depois da calúnia, depois da fofoca, ainda vai ter vitória para mim e para você com sabor de mel. Pode ser perseguido, pode te caluniar, o inimigo pode dizer que você não é ninguém, mas Jesus está dizendo, eu vou te dar vitória e a vitória vai ser com sabor de mel. Escute, o texto vai dizer que aqui se encontra uma mulher viúva. Se é viúva, é porque ela já perdeu o marido. Então quer dizer que ela já passou por esse trajeto antes. O mesmo trajeto que ela está indo, levando o seu filho num esquife, num caixão, ela já passou uma vez. Então quer dizer que ela está vendo a sua vida indo embora aos poucos. Porque o passado, o presente e o futuro vai revelar 3 coisas interessantes. Primeiro, o passado dela é triste, porque perde o marido. O marido é o supridor dentro de casa daquilo que ela necessita. Alimentação, o marido é o companheiro, é aquele que protege, é aquele que dá guarda. Enquanto ele está ali, ele está sendo o provedor. Ele morrendo, toda a responsabilidade passa dele para o ombro do filho. Só que o seu presente é ver o filho dentro de um caixão. E se o filho dela está dentro do caixão, o seu futuro é como? Triste, isolado, porque uma mulher que não tem filho homem, que não é casada, ela é desprezada diante da humanidade. Aí vamos entender uma coisa, esta mulher, ela está vendo, pela segunda vez, a sua vida indo embora, a sua vitória indo embora, a sua circunstância de benefício indo embora. Só que mal ela sabia que aquilo que era morte estava se transformando em vida, porque Jesus está em uma cidade, mas ele diz para os seus discípulos, vamos sair daqui, porque eu preciso ir para a cidade de Naim, porque eu acho que ali vai ter uma bênção muito grande. Bem verdade que a Bíblia vai nos relatar que Jesus, se aproximando da porta da cidade, nós vamos conhecer que os antigos, na porta ficava quem pedia esmola, na porta ficavam os comerciantes, e na porta ficavam os juízes, e na porta ficavam os advogados. Só que nesse dia não tem advogado para a mulher. O menino já está morto, mas nesse dia tem juiz. Só que Jesus está vindo, e a multidão está acompanhando ele. A mesma multidão que acompanha por causa dos milagres, não é a mesma multidão que acompanha por causa da morte. Porque Jesus está indo com seus discípulos e muitos seguir, e a mulher está indo com um velório com muitos seguidores também. Porque tem crente que é uma bênção, é seguidores nas redes sociais, glória a Deus. Só que quem me diz a verdade é que está na Bíblia. Tem muitos que estão sendo seguidos, mas ainda estão mortos. A rede social bomba, mas está morto. Está cheio de seguidor, mas está morto. Ele está no auge, mas está morto. Tem seguidores em tudo, está sendo acompanhado por todos, mas ainda está morto. Mas Jesus está vindo. Tem seguidor? Tem, mas tem vida. Jesus está vindo, tem seguidor? Tem, mas tem cura. Jesus está vindo, tem seguidor? Tem, mas tem pão. Jesus está vindo, tem seguidor? Tem, mas tem restauração, porque aonde Jesus ele vai chegando, algo tem que acontecer. Aonde Jesus vai chegando, algo tem que acontecer. Essa mulher, ela perde o filho está no esquife. E por ele estar no esquife, o texto vai dizer que ela passa por uma porta. A primeira porta é a porta da sua casa. Segundo os historiadores e a tradição judaica, no dia que morresse alguém da família, no mesmo dia teria que ser enterrado. E o cemitério ficava fora da cidade, não poderia ser dentro.
ficava fora. Se passasse de um dia dentro de casa morto, aquela casa, aquela cidade se tornava impura. Bem verdade que quando essa mulher ela vai seguindo com o velório, ela vai trazer sobre ela, ou com ela, 3 pessoas, ou 3 comitivas. Bem verdade é que a primeira comitiva é os seus amigos, parentes, familiares. Segunda comitiva são os flautistas. A terceira comitiva são as carpideiras. São aquelas que se vestem de preto, pegam terra do chão, jogam na cabeça e chora muito alto para que comova a multidão. Bem verdade que tem muita gente que chora ao nosso lado, somente para se comover, somente para se vitimizar, mas por trás de nós está falando mal de você, para mim e para você. Está falando mal nas redes sociais, no WhatsApp. Bem verdade que quem bate nas tuas costas é Jesus Cristo que te ama, mas quem bate nas suas costas, temos que saber quem é que está batendo, porque nem todo mundo que fala que é teu amigo vai ser. Jesus sentou entre os 12, comeu entre os 12, mas no meio dos 12, um traiu. Bem verdade que ninguém sabia quem era, mas Jesus ele sabia quem ia trair. Bem verdade que Jesus falou: se tiveres o que fazer, pegue e faças e não demores. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque quem vai me trair, te trair, não é quem está fora, não é quem é de longe, é quem está perto, é quem está ao nosso redor, é quem come na mesa, é quem tem comunhão. Porque se você for ver a Santa Ceia, o vinho vem depois do pão, sim ou não? O vinho vem depois do pão, sim ou não? Porque o vinho é união, é aliança, é a nova aliança. O pão é comunhão. E eu só posso ter aliança com Deus se eu tiver comunhão com meu irmão. Porque se eu não amo meu irmão e não tenho comunhão com ele, como que eu posso ter aliança com Deus? Se eu não amo meu irmão que eu estou vendo, como eu posso amar Deus que eu não estou vendo? Aleluia. Glórias a Deus. Escute, o texto vai dizer assim, que quando essa mulher está levando o menino, ela tem que passar pela porta da casa. A porta que um dia ela passou com seu marido, agora ela passa com seu filho morto. A mesma porta que ela vê o seu filho passando, brincando, agora ela está passando com o seu filho morto. A primeira porta é a porta da casa. A casa só se chama quem tem intimidade. Você não chama ninguém para a tua casa se a intimidade não tem. Eu não posso entrar na casa do apóstolo e querer abrir a geladeira se eu não tenho intimidade com ele. Eu quebro algo conhecido como respeito. Então quando ela sai de dentro da sua casa, ela vai quebrar algo chamado amor de família. Ela está levando o filho, as carpideiras estão indo, o sacerdote lá na frente, os familiares atrás e os flautistas tocando. Enquanto eles estão indo, vão levando o esquife, vão levando o menino está morto e a mulher está chorando. Enquanto eles estão indo, se aproximando da porta, a partir do momento que sai da porta para fora, não pode mais voltar. Enquanto sai da porta para fora, não pode ser mais aceito. Mas tem alguém que está chegando. E ele vai parar o funeral nessa noite. O seu filho não vai morrer. O seu marido não vai morrer na cachaça. Não vai. Seu filho não vai morrer nas drogas. Não vai, não. Muitos pensaram que eu há 5 anos atrás ia morrer com 132 tumores. Mas Jesus entrou na UTI do Santa Marcelina de Itaquera e falou: a partir de hoje eu renovo a aliança. E te digo, tu vais subir nos maiores altares e nos menores. E te digo mais, meu filho, eu vou te dar um sinal diante desse hospital. Eu pensei que eu estava ouvindo vozes, porque eu tomava catiapina, é um remédio para dormir, mas dá alucinação. E aí, diante daquilo dali, eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, né? Porque crente, todo crente, eu digo por mim, eu sei por mim,
Crente é doido. Eu sou doido pela Bíblia, eu sou doido pela salvação, eu sou doido pelo reteté, eu sou doido pela glória, eu sou doido pelo poder, eu sou doido por Jesus. Aí eu entrei, fui para minha cama, fui ler minha Bíblia e escutando aquela voz dizendo: filho, eu te amo, filho, eu te amo, filho, eu te amo. Eu estava igual a igreja de Filadélfia. E os judeus saberão que eu te amo. Aí eu falei, eu vou dormir. Passou-se 2 semanas. Era alta naquela ala, porque era no tempo de Covid. Eu peguei mais de 5 vezes a Covid. Eu estou aqui para a glória de Deus. Eu tive 3 internações, 5 UTI, 9 cirurgias, 132 tumores, uma parada cardiorrespiratória. 3 vezes eu peguei infecção hospitalar, mas Jesus falou: você não morre. A minha promessa tem que se cumprir. Aí eu pude entender que quando Jesus fala, Ele cumpre. Foi dado alta para os 2 que estavam do meu lado. Tinha um que estava do meu lado, não comia, não bebia, não falava, ele não fazia nada, só mexia o olho e a cabeça. Eu preguei Jesus para ele e falei que Jesus é bom. Ele aceitou a Jesus. Em 2 semanas ele passou a andar, passou a comer, passou a falar, passou a beber água. E aí eu falei: Jesus é bom e o diabo não presta. Ele recebeu alta. O menino que estava do outro lado, que é meu amigo, também recebeu alta. E eu falei: Jesus, eu vou ficar mais 1 mês aqui no hospital. Quando chegou o finalzinho de tarde, está vindo o médico lá do fundo e ele vai se aproximando com uma prancheta. Aí ele chegou com a prancheta e falou: seu Rogério, tem uma novidade para te dar. Os resultados que você fez, eu não sei o que aconteceu, mas na minha mente eu falei: eu já sei. Os seus resultados não deram mais nada. Não tem caroço, não tem tumor, não tem bactéria, não tem mais nada. E te digo mais, liga para a tua filha, porque você está de alta. Eu saí no hospital, num dia, no outro eu já estava pregando. Passou-se 1 ano, os maiores congressos de São Paulo, do Brasil, foi me chamando para pregar. E hoje eu estou aqui trazendo uma mensagem para você, dizendo: Jesus é bom e o diabo não presta. Jesus é bom e nada. Escute. Isso é uma parte do testemunho a qual Deus fez a minha vida. Eu vou entender que quando Jesus ele nos cura, Ele cura por então só fica as marcas, sim ou não? Porque bem verdade que o endemoniado gadareno queria ir com Jesus por onde Jesus andava. Só que Jesus falou: comigo não tem prazer, porque aonde eu for te levar, você vai contar o seu testemunho que você é endemoniado, mas ninguém vai querer saber. Por quê? Porque na sua cidade todo mundo já te conhece. Mas aonde eu for, ninguém vai te conhecer e ninguém te conhece. Porque o seu testemunho tem que vigorar aonde você recebeu a cura. Se eu fui curado aqui na DEVEC e eu saí daqui para ir para outro ministério, o povo lá não me conhece, mas quem está aqui me conhece. No momento da luta, da dor, todo mundo me conhece. Na minha família todo mundo me conhece, porque primeiro eu tenho que plantear. Primeiro eu tenho que fazer é dentro de casa. Depois eu faço fora. Porque tem crente que assim, quer fazer fora para depois mostrar serviço dentro de casa. Aí eu vou falar. E antes de eu fazer algo lá fora, vamos fazer aqui dentro. Vamos dar prioridade aqui dentro. Vamos respeitar o ambiente. Porque enquanto eu faço aqui dentro, quem está lá fora só está aguardando o momento certo de receber a nossa mensagem. Jesus está indo para a cidade. A mulher está querendo sair. O cemitério fica lá fora. A primeira porta ela passou. A segunda é a porta da cidade, aonde tem o juiz, o advogado. Só que nesse dia, se você for ver o texto, esta porta que está aqui estava vazia, mas sempre teria que estar com o juiz. Só que Jesus está se aproximando e a mulher está indo embora para ir para o cemitério, aonde estão os coveiros, aonde vai enterrar o morto. E coveiro só recebia quando enterrava. E tem muito coveiro querendo enterrar nossos sonhos, nossos projetos,
não acreditam em mim nem em você. Certo dia eu falei: Jesus, eu acho que eu não vou conseguir, porque disseram que eu não sou pregador, me disseram que eu não sou um ser humano normal, me disseram que eu não vou ser nada. E quando eu pensei, o Senhor falou: eu te amarrei no altar. Porque diante do texto, Abraão vai pegar Isaac e vai colocar no altar. Só que Abraão amarra o menino e coloca sobre o altar. Por que ele amarra o menino no altar? Porque o sacrifício se debate para tentar sair, mas está amarrado. Vou sair da igreja porque eu não aguento mais, não dá. Vou sair do ministério porque eu não aguento mais, não dá. Você está amarrado no altar. Sacrifício que é amarrado no altar não sai. Aí eu vou entender uma coisa. Quem aqui não conhece os navegantes, os navios, na época de Roma, no tempo dos egípcios, no início, vai dizer que naquele tempo existiam os ruperetas, ou ruperetes, que quer dizer aqueles que desciam a galé para navegar diante do mar. Bem verdade, que eles seriam homens condenados, homens do exército romano, pessoas que estavam ali para pagar as suas dívidas diante de uma condenação. Esses homens não tinham nome, não era conhecido, esses homens não eram importantes, mas eles tinham que descer a galé para remar, pegaram no remo. Eles eram amarrados ou até mesmo acorrentados sobre aqueles remos, e eles tinham que remar dia após dia. Enquanto eles vão remando, o barco vai andando e alguém vai guiando. Enquanto eles vão remando, o barco vai andando e alguém vai guiando. Só que há problema no meio do caminho. Alguns estavam feridos, alguns passavam fome, alguns passavam frio. Uns morriam por causa do frio, uns morriam por causa até mesmo da chibatada, outros morriam até mesmo por fome. Só que não poderia parar de Mas pastor, está doendo, rema. Mas está dolorido, rema. Mas tem luta, tem prova, rema. Mas está dificultoso, pastor, rema. Porque quanto mais você rema, mais o barco vai andando para frente. E quem vai guiar esse barco na minha vida, pastor? O Senhor Jesus Cristo. Aí você vai pegar a palavra ruperetes, no grego, significa ministros. Você não pode parar, você tem que caminhar. Você não pode parar, você tem que seguir. Você é ministro da casa do Senhor. Você é embaixador de Deus. Rema. Mas pastor, está doendo. Rema. Mas pastor, meu marido está nas drogas. Rema. Mas pastor, dentro de casa está uma luta, está uma prova. O inimigo está se levantando. Rema. Enquanto você vai remando, Deus vai trabalhando. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui nessa noite. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento lá na tua casa. Enquanto você está aqui, Deus está quebrando obra de feitiçaria lá. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nessa noite. Escute. A mulher está indo. A segunda porta é a porta da cidade. A terceira porta seria a porta do cemitério, onde ela ia ver o seu sonho, o seu filho sendo enterrado. Livro de Levíticos, capítulo 21, vai dizer que a mulher valia aquilo que ela gerava. Se ela gerava mulher, ela era excluída do povo. Mas se ela gerasse um homem, ela ficava entre a sociedade. Porque era um troféu para toda mulher gerar um menino homem. Uma criança, homem. Bem verdade que naquela época, pela tradição judaica, um menino quando crescia, ele era responsável pela família. Se você for ver pela Bíblia, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamentos esses a qual o Senhor nos deixou. Quando uma família tem várias casas, várias posses, alguém que é o dono, quando morre ele tem que fazer um testamento. Então só vai receber dos mais velhos aos mais novos divididamente. Mas naquela época quem recebia eram os homens da casa. Só que existiam 5 mulheres na Bíblia
que foram até Moisés, falar: Moisés, meu pai morreu, não teve filho homem. São 5 mulheres, e pela lei, mulher não recebe herança, mas nós venhamos aqui falar contigo, para que fale com Deus, sobre aquilo que é nosso por direito. Moisés entra no Santo Santo e fala: Senhor, elas vieram, não tem filho homem, o pai é pecador, morreu, e ficaram somente, enquanto elas estavam na porta, pedindo, Moisés estava orando. Aí vem a voz do Senhor e diz: entrega para elas o que é de direito. Entrega para elas o que é de direito. Mas não tem filho homem. Mas quando Deus ordena, até o diabo abaixa a cabeça. Quando Deus ordena, até quem é empresário e tem condições, abençoa quem não tem condições. Aleluia. Escute. Ela tem que passar pela porta e ver o seu filho ser enterrado, a porta do cemitério. Terceira, e eu vou dizer a quarta agora. Jesus está subindo. Ele entra na cidade com os discípulos. Porque bem verdade que quando ele entra com seus discípulos, ela está saindo com seguidores. Porque eu não tenho que ter seguidores, eu tenho que ter E tem muita gente que gosta de ter O que é a diferença de discípulo para seguidor? Seguidor te segue até o momento que você pode oferecer algo bom. Discípulo, ele senta para aprender. Vou ser mais claro. Quando Jesus ele multiplica os pães e peixes, ele abastece o povo se alimenta, e Jesus sai de lá e vai para outra cidade. A multidão vai atrás, Jesus não encontra, sabe que ele está na outra cidade, Aí Jesus diz: vós vem a mim, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso oferecer. Aí alguém diz: a pregação está pesada, a pregação está doendo. Jesus vira para os discípulos e fala bem assim: e se vocês quiserem ir, pega e vá. Aí se levanta Pedrão e fala: Jesus, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de salvação. O que eu disse no começo foi que há poder na palavra que sai da boca Olha o que o texto vai dizer. Jesus ele entra na cidade, a multidão vem atrás, os discípulos com ele, enquanto a mulher está vindo com seguidores, flautistas, carpideiras, sacerdotes e os carregadores. Porque tem muito carregador que está querendo carregar o seu sonho para o cemitério. Mas Deus vai parar os carregadores. Ele vai pôr a mão no esquife, vão ter que parar. Porque o teu milagre vai acontecer hoje. Não, só esse lado aqui glorificou. O seu milagre vai acontecer hoje. Escute. Quando Jesus ele chega, algo de interessante acontece. Jesus chega até a mulher e fala: não chores. Como é que eu vou chegar até uma mulher que está com seu filho morto e dizer para ela não chore, sendo que o filho ainda se encontra? Só que ela não pede para Jesus o texto que está lá no cartaz: tudo que pedires, só que ela não pediu. Mas o texto vai dizer: e ele sentiu íntima compaixão por ela. E por quê? O texto está dizendo isso. Ela está passando pela segunda vez. A viúva, Jesus está sabendo que ela é viúva. Se ela é viúva, ela está passando pela segunda vez, no momento de dor e de prova e de perca. Aí Jesus sente de íntima compaixão dela, e ele diz: não chores. Mas está morto, não chores. Mas está dificultoso, não chores, porque hoje chegou vida. Jesus chega até o esquife, põe a mão no esquife, e pela lei judaica e mosaica, ninguém poderia pôr a mão no esquife, porque se tornava impuro. E ele teria que ficar 7 dias separado, para fazer o processo da purificação. Só que quem está tocando não é sacerdote.
Quem está tocando não é carregador, quem está tocando não é levita, quem está tocando é aquele que purifica, é aquele que perdoa pecado, é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que entregou a vida por mim e por você na cruz do Calvário, mesmo não tendo pernas quebradas, que significa, se quebra a perna, o osso fica exposto, a medula óssea, que é a reprodutora do sangue ou da vida, se torna defeituoso, sim ou não? Só que Jesus, as pernas dele não foram o quê? Então quer dizer que a medula óssea ainda tem reprodução de vida. Se tem reprodução de vida, quer dizer que Jesus ainda está ali. É o mesmo Jesus que um soldado chegou com uma lança e falou: perfura a lateral dele, para nós sabermos se de verdade ele está morto. Quando perfura a lateral, uma membrana pericardial, aonde faz a proteção do coração, ela é estourada, perfurada. Aonde essa membrana por dentro contém água, que se mistura também com o sangue. Quando se perfura, sai de dentro de Jesus a água aí, quer dizer, os que estavam lá diziam: matamos ele. Só que em vez de matar, não mataram, estava renascendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem verdade que quando isso acontece, Jesus ele não tinha túmulo, mas ele precisou do túmulo emprestado. Eu não quero nada, só me empresta por 3 dias. 3 dias. E quando Jesus ressuscita e que ele aparece aos seus discípulos, ele só diz uma coisa: fica, para, se assenta, obedece em Jerusalém, até que do alto sejai revestido de todo poder. Sabe o que é isso que Jesus estava querendo dizer? Apóstolo, eu estudei esse texto, eu fui a fundo. Ageu capítulo 2, verso 9 diz que a glória da segunda casa será maior do que da primeira, sendo que a glória da primeira seria o templo de Salomão. Moisés faz o tabernáculo móvel, a arca está dentro, mas ali Davi quer fazer um templo, algo mais esplendoroso, mais bonito, mais rico. Só que não pode porque tem mãos manchadas de sangue. Aí o filho dele, Salomão, vai fazer o que o texto vai dizer: que a glória invadiu o templo, quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. O templo foi destruído na guerra de Nabucodonosor quando foi invadido, só foi reconstruído por Neemias depois. Jesus com 12 anos ele entra no templo, só que Jesus ele não vai fazer habitação em templo feito com mão de homens. Só que ele diz: há um templo que eu vou habitar. Atos capítulo 2, verso de número 1. E de repente, ouve-se do céu um barulho de um vento vermente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram ouvidas por eles línguas repartidas como de fogo. Aleluia. O que isso quer dizer, pastor? É que a glória da segunda casa não é feita com madeira, não é feito com pedra, não é feito com cimento. Sou eu e você. Enquanto nós estiver dando glória, a glória vai estar descendo. Enquanto eu der aleluia, o glória vai estar descendo. Enquanto eu abrir a minha boca, o Senhor vai me encher. Porque a glória da primeira se foi, mas a da segunda está chegando aqui agora. Agora. Escuta. Olha o que o texto vai dizer: a primeira porta da cidade, segunda, casa, terceira, cemitério. Vamos repetir para me fechar? 1, 2, 3, primeira, segunda, terceira, a quarta porta chegou até ela e disse: não chores. Eu vou repetir porque não pegaram. A quarta porta chega até ela e diz: não. Por quê? João capítulo de número 10, verso de número 9 vai dizer: eu sou
Eu sou Elavarachúria, a porta. E se alguém entrar por mim, se salvará. É Jesus dizendo: eu sou a porta, e se você entrar por mim, eu vou te salvar. Porque um dia ele é a porta para você, mas um dia ele vai estar batendo na porta, como está lá em Apocalipse 3: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ó Filadélfia, mesmo que se levante as sinagogas de Satanás, os judeus que se dizem judeus, cristãos que se dizem cristão, vão ter que se ajoelhar, e eles saberão que eu te amo. Aí eu vou entender que quando Jesus ele fala não chores, ele vai tocar no esquife, sendo que isso seria uma impureza. Mas Jesus é Jesus e ninguém manda nele. Ele coloca a mão no esquife e fala: menino, filho, emprego, faculdade, ministério, levanta. O texto vai dizer, eu vou fechar agora. O texto vai dizer que o menino se assenta primeiro, para depois falar. Primeiro Deus vai colocar as coisas em ordem. Não, você não entendeu, eu vou repetir, tem muito crente pegando aqui. Primeiro Deus vai colocar a situação na sua casa, na sua empresa, na tua família, em ordem, para depois Deus mostrar que a sua empresa, a tua família, o teu filho, o seu marido está bem. Depois que estiver bem, o que Jesus faz? Pega o menino. Parou o velório? Parei. Mas não podia, mas eu posso. Pega o menino pela mão, vai até a mãe e fala: aqui está o seu. Quem está do lado fica de boca aberta. Alguns ficam até se mordendo, porque ela e não eu. Chegou agora, já está louvando. Chegou agora, já está pregando. Chegou agora, eu vou falar. Chegou agora e já está querendo ser alguém. Chegou agora e já está querendo aparecer. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus escolher ele, ele escolhe. Mas eu estou há tanto tempo aqui na igreja e nada aconteceu comigo. Igreja não é empresa por tempo de crasa. Igreja é por tempo de misericórdia. Porque Jairo chegou primeiro, então tinha que receber a bênção primeiro. Só que quem veio por trás precisava, não era de uma urgência, precisava de uma emergência. A questão de urgência e emergência é diferencial, porque tem gente que vai no hospital com uma dor de cabeça, eles vão dar um dipirona, mas tem gente que vai com uma hemorragia e precisa de uma emergência. E quem é o médico do hospital? Jesus. Ele está andando e ela fala: eu não consigo ir aqui, porque eu não tenho nome, não tenho poder aquisitivo, ninguém me conhece. Jairo chegou, a multidão abriu espaço. Mas quando ela viu uma brecha, falou: é aqui mesmo que eu vou, por baixo, e tocar na hora. Ela mesmo conjectura: se eu somente tocar na ponta, na orla do seu vestido, eu seria. Só que quem cura não é a orla, porque Jesus chega até ela e fala: mulher, a tua fé, a tua fé, a tua fé, a tua fé, a tua fé. Eu estou vendo gente dando glória misturado com aleluia, querendo soltar línguas estranhas. A tua fé te salvou. Talvez alguém disse bem assim: acabou o poder de Jesus, curou a mulher com 12 anos de fluxo de sangue, mas não vai curar a menina que vai fazer 12 anos, mas está em cima da cama morta. Só que Jesus, o poder dele é infinito, porque Moisés não é maior que ele, Abraão não é maior do que ele, Josué não é maior do que ele, os profetas menores e maiores não é maior do que ele, Roma não é maior do que ele, os filisteus não é maior do que ele, mas ele é maior do que tudo, onipotente, onipresente, onisciente. Ele chega até a casa e fala: tira todo mundo, porque eu não trabalho onde tem bagunça, eu trabalho onde tem calmaria. Aí ele chega sobre o ambiente, olha para a menina e diz: Talita,
comer. Menina, levanta. O texto vai dizer que quando a menina acorda, a primeira coisa que ele fala, dê de comer. Porque quem fica muito tempo parado, fica desnutrido. Eu posso trazer mais um pouquinho? Eu vou fechar agora. Quem fica muito tempo parado na obra, fica desnutrido. Então precisa sentar para aprender. Porque quem não senta para aprender, não tem direção para ensinar. Porque muita gente querendo ensinar, mas não senta para aprender. É lavar a cala, surianda, labarachoria. Só que quando a pessoa é desnutrida, vem Jesus dizendo: eu vou te dar fortalecimento. Vai vir bezetacil do alto céu para ti. E não vai ter problema nenhum. Porque se você senta para aprender, eu vou te ensinar. Mas no momento certo, você vai ter que se levantar também para ensinar. Porque eu quero ministros. O que é? Rema. Rema, rema, rema. Mas está doendo, então rema. Mas está dificultoso, rema. A mulher não viu a dificuldade, mas estava levando o seu menino embora. Só que aí Jesus parou na porta e falou: hoje não tem velório, hoje vai ter festa. Hoje não tem velório, hoje vai ter festa. Aí você vira para o seu inimigo hoje e diz assim para ele: você não tem direito nenhum e não é obrigado a crer nos meus sonhos, mas você também não tem autoridade de querer enterrar eles. Ninguém é obrigado a crer nos nossos sonhos, só que também ninguém tem autorização de enterrar os nossos. Ninguém vai enterrar o sonho dos seus filhos, do seu marido, da tua esposa, da tua empresa, do teu ministério. Ninguém vai fazer isso, porque Deus nessa noite está dizendo: a última palavra ainda é minha. Levarasuri canta rácia, Jomenécia calabarasúria, orimi cala séria. Fecha o texto agora. Jesus está indo para onde? Para Naim significa cidade de beleza. Só que aquele dia não tinha beleza. Naquele dia não tinha doçura. Naquele dia tinha dor. Naquele dia tinha problema. Naquele dia tinha dificuldade. Mas Jesus, ele é especialista em resolver problemas incomparáveis que eu e você não resolve. Jesus é especialista em resolver problemas que eu e você não temos poder de estar resolvendo no momento. E Deus está dizendo para aquela irmã que está lá no fundo do lado daquela de azul, de camisa preta, escrito rosa no peito: levanta sua mão, lavar a súria. Jesus hoje resolve o teu problema, entra com providência na tua saúde e te diz: eu estou restaurando a tua vida, a tua casa, a tua família, eu estou salvando o derreve calavara súria. E te digo mais: a resposta que tu veio buscar hoje, tu está levando, porque você disse: eu não aguento mais nem ir para a igreja, eu não tenho força nem mais para buscar o Senhor. Mas Deus está dizendo: eu te dou força hoje, revigoro a sua saúde e te digo: tu és a minha filha e eu te amo. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Podemos bater palma para Jesus? Eu entrego o microfone de quem é de direito agora, mas antes disso, irmãos, Jesus, ele fez um milagre tão grande na vida dessa mulher, que se eu e você for ver pela ótica humana, nós não temos poder, a medicina não tem poder, o ser humano não tem poder. Bem verdade é que se todos nós pudéssemos resolver os nossos problemas, nós resolvia, mas nós não temos poder. Mas nós conhecemos quem pode resolver, é Jesus.
Se você hoje ainda não deu um passo para Cristo, dê hoje. Por quê, pastor? Porque ainda tem lugar na mesa para você. Mas está tendo festa, e quem era convidado não quis vir. Não tem problema, vai pelos becos, vai pelas biqueiras, becos valados, os coxos, paralíticos, mancos, vai lá, traga todos, porque vai ter festa. Quem não quis não veio, mas agora quem está lá fora vai ter o privilégio de sentar na mesa. Mas Senhor, já veio todo mundo e ainda sobrou lugar então venha nessa noite, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Amém? Que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.